Bom, pessoal, vou começar uma videoaula aqui para mostrar como se cria um método, né, uma function em PHP e como que eu faço uso dessa function para utilizar ela na página, né, posteriormente. Então, a ideia é que a gente construa uma function para fazer essa página aqui, ó, cálculo de índice de massa corpórea, né, onde o usuário ele vai passar via URL aqui, olha, essas duas variáveis, né, a variável peso com um determinado valor, um E comercial separando uma variável da outra e a variável altura com outro determinado valor. Então, a gente vai pegar esses dois valores via URL, né, utilizando o método $get, e após fazer isso, nós vamos fazer com a function nós vamos fazer o cálculo do IMC, e a partir do resultado desse cálculo nós vamos utilizar essa tabela aqui, olha, que eu pesquisei na internet, né? Essa tabela aqui para apresentar de acordo com os resultados, né? Entre 17, abaixo de 17, 17 a 18,49, esses resultados em texto aqui para a pessoa entender como que ela tá, né? O que significa o IMC dela, ok? Então, vamos lá. Então, lembrando, a nossa ideia é pegar justamente via URL, né? Via os parâmetros da URL, para trabalhar com essa página. Então eu tenho um projeto aqui chamado período 4, eu vou dar um clique com o botão direito, né? Veja que eu estou usando o PHP ou Eclipse Luna, né? Então dentro do meu projeto, o botão direito, novo, eu vou escolher a opção PHP File, vou dar um nome para o arquivo de IMC e já vou dar um finish nele aqui, ok. Bom, de cara eu já vou fechar essa tag PHP aqui. Opa, fechei. E vou começar a criar as tags HTML. Vamos lá, HTML. HTML. Tá lá, ela inicia e já fecha para mim. Vou criar a tag body, né, para eu montar o corpo da minha página. Ok, então eu já tenho aqui um trecho em PHP dentro de uma página web. Ok, vou deixar salvo aqui. Então a primeira coisa, eu vou criar a função que vai calcular o IMC. Então, a primeira coisa que eu faço é criar sempre as funções. Por quê? Porque depois, quando eu for montar a minha página, partes da página vão depender do resultado dessas funções. Então, a primeira função, vou chamar function calcula IMC. Ok? Vou passar de parâmetro para essa função o peso e a altura. Lembrando que o IMC é calculado da seguinte forma: IMC é igual a peso dividido pela altura ao quadrado. Então, com base nessa informação, eu vou criar aqui uma variável chamada IMC e vou inicializar ela com 0.0. para essa variável saber que ela é do tipo double, né? Então, na linha de baixo, eu já vou fazer o cálculo. IMC é igual a peso dividido, abre parênteses, por altura vezes a altura, que aí eu faço a altura ao quadrado. E aí, na linha de baixo, eu já retorno o valor do cálculo do IMC. Ok?
Então criamos aqui uma função para fazer o cálculo do IMC. Agora a gente precisa fazer o cálculo dessa tabela aqui, ó. Então eu preciso fazer os ifs para, com base no cálculo de IMC, eu dar esses resultados aqui. Então vamos lá. Eu vou chamar essa função, eu vou ter que criar uma nova função, chamar ela de resultado IMC. Ok? Para eu saber o resultado, eu preciso passar como parâmetro, né, o peso, né? Porque só através do peso, depois que eu sei o peso, aliás, o peso, olha, eu vou passar o IMC, porque só depois que eu sei o IMC é que eu consigo dizer em que faixa dessa tabela a pessoa está. Então, passei o IMC e aí eu vou começar a fazer o seguinte: se o IMC for menor que 17, olha, IMC abaixo de 17, eu vou copiar aqui, ó, e já vou colar esse resultado, ok? Bom, se ele não estiver abaixo de 17, eu vou testar o novo valor mais baixo. Então, se IMC for menor que 18,49, o usuário estará abaixo do peso. Então, vamos lá. 18,49, eu vou retornar esse valor. Novamente, né, fecho o else if e abro outro else if IMC menor, qual é o próximo valor? 24,99. Então, ó, 24,99. Eu vou retornar o resultado. Ok, que o peso está normal. Novamente, o próximo é 29,99. Então aí eu retornaria acima do peso. Então, se IMC menor que 29,99, retorno o resultado acima do peso. Novamente, else if IMC menor que 34,99, 34,99, vou retornar obesidade 1. Opa, faltou o ponto final lá. Continuando, se não, se o IMC for menor que 39,99, ó, 39,99, vou retornar obesidade 2 severa e aí como o 39,99 é a penúltima opção, então eu vou fazer agora se, né, o último senão eu não preciso fazer toda a lógica do if. Então eu vou copiar aqui, olha, obesidade mórbida, ok? E aí eu fecho. Então já temos aqui, olha, as duas funções, uma que vai me retornar
o cálculo do IMC e a outra que vai me dar o resultado de acordo com aquela tabela. Bem, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso montar a página, né? A parte da página que vocês viram aqui, ó, né? Cálculo do índice de massa corpórea, se o IMC é de e o resultado acima do o resultado, né, dele. Então eu vou para baixo, né, aqui, e vou dar continuidade, ok? Com HTML puro. Então ó, vou colocar lá um H1, né, e vou pegar esse texto aqui, ó, para ser o título lá da minha página. Tá lá. Vou pular duas linhas. Ó, pulei uma, pulei outra. E agora eu preciso montar essa linha aqui, ó. Tá vendo? Então o que eu vou fazer para montar essa linha? Eu vou utilizar o H2, né, para eu montar essa linha aqui. Por enquanto eu vou deixar assim e daqui a pouco eu vou fazer as alterações para a gente colocar a lógica em PHP para fazer a chamada para o cálculo, tá? Vou pular mais uma linha aqui, ó, vou pular mais uma linha e vou fazer a linha do resultado, que é essa daqui, também com o H2. Então, ó lá, fechei o H2, ok? Bem, agora eu preciso fazer o seguinte: nesse ponto aqui, eu não sei qual é o cálculo, porque depende do valor de peso e altura que vai ser passado via URL para gerar esse valor aqui, que vocês estão vendo, 25.23 alguma coisa. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, nesse ponto da página, eu vou ter que inserir um código PHP para chamar esse método de cálculo do IMC, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou retirar esse número e eu vou abrir uma tag PHP, olha lá, ok? E vou mandar imprimir nela o meu método calcula IMC, ok? Bom, como é que eu vou pegar os valores que estão vindo aqui da URL para mim, ó, com peso e altura? Preciso pegar essas duas variáveis. Eu vou utilizar aqui o $get, vou passar a variável peso, ok? E novamente o $get, vou pegar a variável altura, ok? Ok, peguei aqui peso e altura, tá vendo? Então, nesse momento, eu estou supondo que veio para mim, via URL, peso e altura, ok. E agora, como é que eu vou fazer aqui? Bom, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte. Olha, eu vou dar um play nessa página, Web Application, né? E aí eu vou incluir aqui as duas variáveis. Então, ó, tá vendo que ele está me mostrando a URL que o Eclipse vai usar para chamar essa página minha. Então eu vou complementar essa URL, ó. Colocar um ponto de interrogação aqui para indicar que eu vou passar via URL algumas variáveis. Então eu vou pegar aqui, ó, peso igual, a variável peso igual a 94, e comercial, para eu começar uma nova variável, a variável altura
igual a 1,93. Ok? Estou passando o meu peso e a minha altura. Então, esse peso e essa altura vão ser passados para cá. Vou dar OK. E aí, ele já calculou. Vejam que esse cálculo aqui, olha, ele foi feito na chamada dessa linha aqui. Porém, ó, vou colocar aqui, precisa ser alterado. Tá vendo? Salvei, vou dar play de novo, olha lá, precisa ser alterado. Por quê? Porque a gente ainda não está chamando o método resultado IMC. Tá vendo? Aqui nós temos que chamar o método resultado IMC. Então, como é que eu vou fazer a chamada desse método para minha página estar totalmente funcional? Eu vou apagar aqui e eu vou chamar um método passando outro método. Eu vou chamar uma function, né, passando outra function como parâmetro. Então, o que eu quero? Eu quero escrever, aliás, eu tenho que abrir aqui uma tag PHP, né? Então, eu quero escrever na tela o que? O método resultado IMC. Mas aí eu tenho que passar para esse método um IMC. Quem que faz o cálculo do IMC? Então vou apagar aqui, ó. Esse cara aqui, ó, faz o cálculo do IMC. Então eu vou copiar ele e vou colar aqui. Tá vendo? Eu passei para a função resultado IMC, eu estou passando a função calcula IMC. Ok? Então essa função calcula, dá o resultado do IMC e passa o valor para essa daqui. Essa daqui olha a tabelinha dela e me dá o retorno. Então, ó, salvei, vou dar um play novamente, olha lá, acima do peso, certinho. Porém, aqui nós ainda temos um problema, porque eu estou imaginando que para montar essa página, os valores de peso e altura, eles vão vir corretamente, mas se não vier, olha o que vai acontecer, vai dar erro na minha página. As duas funções vão dar erro, porque agora não veio a variável peso, veio a variável peso 1. Então, antes de eu fazer a chamada convicta a essas funções, eu preciso testar aqui se elas realmente existem. Se as variáveis que eu estou utilizando aqui, ó, $get peso e $get altura, se elas realmente estão válidas para eu poder trabalhar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir uma tag PHP e vou fazer um teste, ó, se e set. Tá vendo? Eu estou perguntando se foi setado, se existe peso e eu estou usando end e set. Se existe altura, eu abro meu if e entrei e vou deixar executar todo mundo que está aqui dentro. Ó. Vou identar para ficar mais fácil de entender. Ok? Aqui eu já vou fazer um senão. Então esse senão eu vou colocar também uma tag PHP para fazer esse senão para mim. Ó. Fechei o if, tá vendo? Estou fechando aqui o if que eu abri aqui. Ó. Vou fazer um senão, vou abrir o senão, vou colar aqui para eu fechar esse senão, tá vendo? Então aqui, ó, fiz um if, abri o if aqui. Se ele entrar dentro desse if, ele vai fazer tudo que está aqui. Agora eu fiz um senão, um else, vou colocar alguma coisa aqui e estou fechando esse senão aqui. Bom, o que eu vou colocar? Eu vou colocar com o mesmo H2 aqui. Tá vendo que é HTML puro. Eu vou colocar a mensagem para o usuário. Ó, não foi possível
calcular o IMC. Ok? Então, se existe peso e altura, eu executo esse trecho da minha página. Se não, eu executo essa mensagem aqui, ó, não foi possível calcular o IMC, e encerro a página. Então vamos dar um play lá para ver se está rodando. Olha lá, tá tudo funcionando, tá vendo? Por quê? Porque eu passei peso e altura. Então, ó, se eu modificar peso, vou colocar aqui um 2 aqui no meio, ele já mostra para mim, não foi possível calcular. Por quê? Porque peso não é peso, é PES2O. Então mudei o nome da variável. Voltar para o valor correto, calcula. Se eu mudar alguma coisa em altura, acontece a mesma coisa. Não foi possível calcular o IMC. Então eu evito assim que exista erros na minha página. Então vamos recapitular aqui rapidamente. Olha, eu com essa URL eu estou passando duas variáveis para o meu código PHP, a variável peso e a variável altura. Então aqui eu criei uma função que calcula o IMC, outra função que dá o resultado do IMC. Aqui eu estou testando se a variável peso e a variável altura vieram na URL para mim. Se elas vieram, eu mostro para o usuário. Seu IMC é de, chamo a função calcula IMC, passando o peso que eu peguei da URL e a altura que eu peguei da URL. Ele calcula e eu estou imprimindo esse resultado. Continuo apresentando o resultado e eu vou imprimir o retorno da função resultado IMC, que é esse retorno aqui. Mas para eu imprimir esse retorno aqui, eu preciso passar para o usuário o IMC calculado. Então, eu chamo dentro da função resultado IMC, eu chamo também a função calcula IMC, passando o mesmo peso e altura. Então, o que o PHP vai fazer? Ele vai executar essa função de baixo primeiro, essa função de dentro primeiro, ele vem aqui, calcula o IMC, volta para cá e depois ele vai executar o resultado do IMC, já atribuindo o valor que foi calculado aqui, ele já atribui nessa variável. E aí com isso a gente está imprimindo o resultado dela. Bom, se uma das duas variáveis, ou peso ou altura, não vier pela URL, o PHP vai fazer o else, que é mandar a mensagem para o usuário que não foi possível calcular o IMC. Bem, dessa forma, nós vimos agora como criar funções em PHP, como pegar valores de variáveis via URL, como fazer cálculo, como trabalhar com if no PHP e como utilizar as funções para montar uma página em HTML. Vocês podem ver que eu misturei aqui códigos HTML com códigos em PHP para ter como resultado essa página. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido e a gente continua em mais aulas à frente. Obrigado.